Metrópole Entrevista. Olha, eu vou conversar agora com meu amigo Luiz Felipe Pondé, grande filósofo, professor universitário, escritor, comentarista da Rádio Metrópole, morou aqui em Salvador há muito tempo, estudou medicina aqui. Será que ele, sexta-feira, também não comia dendê e se vestia de branco? Luiz Felipe Pondé, que prazer conversar com você. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bom, Mário. É um prazer sempre conversar com você. Então, eu comia dendê sempre que podia, porque eu adoro comida baiana. Não vestia branco na sexta-feira, mas até hoje, quando eu vou a Salvador, eu chego no aeroporto, a primeira coisa que eu faço é comer acarajé. É muito bom mesmo, né? Meu amigo, me conte aí. Primeiro, como vai você? Está se protegendo direito? Está com a barba bonita, rapaz, aí parecendo Papai Noel. Dizem que é a barba da sabedoria. Mas eu tô com ela já há algum tempo. É que agora ficou um pouco mais difícil apará-la, né? Por conta... Mas olha, tá tudo bem aqui. Inclusive, essa semana, pela primeira vez... viajei, fui dar aula na PUC do Rio Grande do Sul, que eu vou todo ano lá em Porto Alegre, e fico a maior parte do tempo fazendo coisa de casa, né, home office mesmo, mas a TV Cultura eu tenho que ir no estúdio fazer o jornal, mas as outras mídias eu faço sempre aqui de casa, e as aulas também foram pro Zoom, né, Mário? Foi tudo pro Zoom, tudo pro online, mas agora tá de férias, nós estamos de férias. É isso aí. Quando você foi para o Rio Grande do Sul, você foi de avião? Como é que foi a viagem? Como é que é? Tranquilo? Olha, foi tranquila, né? Assim, a ida estava vazio, o avião bastante vazio, era um voo muito cedo. A volta, eu fui de Gol, voltei de Latam. O voo da volta, que foi para o aeroporto de Guarulhos, não de Congonhas, né? Então são voos normalmente que eles fazem conexões, né? As pessoas vêm para São Paulo para fazer conexão, vêm do Sul para fazer conexão para o resto do Brasil. E aí, Mário, o avião estava cheio, porém a Latam colocou um transatlântico, quer dizer, colocou um Boeing 767-300 que faz viagem internacional, que tem classe executiva, estava fechada, e tem bancos no meio, sabe? Então acabou que as pessoas também ficaram distanciadas dentro do avião. Então foi muito tranquilo, todo mundo de máscara, o aeroporto estava tranquilo. É claro que está vazio, isso ajuda, mas não houve nenhum estresse, em momento nenhum. Legal isso, boa informação. Pondé, me fale aí sobre seu novo livro, Você é Ansioso? Reflexões contra o Medo. Conte aí, Pondé, essa pergunta, você é ansioso? O título do livro foi um trabalho junto com o marketing da editora, né? Porque o livro, na verdade, ele é um livro de sociologia da ansiedade. Só que o nome é muito técnico, Sociologia da Ansiedade, né? Mas o livro, eu comecei a escrevê-lo ainda em 19, portanto ele não foi escrito nada a ver com pandemia. Não foi pensado para ser lançado em pandemia, porque em outubro de 19 a gente nem sabia que ia ter pandemia. O que aconteceu é que o prazo para eu entregar o livro para a Editora Planeta era final de abril. E por conta da quarentena aqui em São Paulo, que começou muito cedo, né? E por isso, inclusive, agora a gente está começando a viver um momento menos estressante, de certa forma, do que foi março, abril e maio aqui em São Paulo. Eu acabei o livro no começo de março. E aí eu fiz o final, eu fiz uma referência à ansiedade em pandemias, na introdução também. Mas o livro, claro... Se eu transformasse o livro num livro sobre pandemia, ele ficava datado, porque daqui 2 anos ninguém vai lembrar dessa pandemia, certo? Quer dizer, ninguém vai lembrar mais. Então, o livro ele é pensado e escrito a partir de marcadores sociais que geram ansiedade. É esse o livro.
É uma análise de marcadores, e a pandemia foi um deles no final do livro, por conta do período que a gente está passando. Mas ele fala de modelo familiar atual, fala de trabalho, de pressão para o sucesso, fala de famílias reduzidas, fala da próprio vínculo entre busca de sucesso e ansiedade como uma coisa insuperável no mundo contemporâneo. Ô, Pondé, a humanidade sofre de ansiedade desde sempre ou é uma coisa mais dos tempos mais modernos? Olha, é boa essa pergunta para situar, assim, o conceito de ansiedade que eu trabalho no livro é um conceito de ansiedade como afeto disparado por conta da impossibilidade de controlar as coisas, né? A concepção de ansiedade, você pode trabalhar vários conceitos de ansiedade. Como eu estou focado na sociologia da ansiedade, a ansiedade como epidemia social, digamos assim, né? Então, eu trabalho com a concepção de ansiedade, que é como você se sente quando você quer controlar tudo e não consegue. E aí aparece a ansiedade. Quer dizer, não vou conseguir, tenho que dar conta disso, tenho que dar conta daquilo, que é típico do mundo contemporâneo. Agora, na filosofia, Mário, o primeiro filósofo que faz referência ao que a gente pode entender como angústia, que é muito próximo da ansiedade, esse sentimento... É um filósofo que, por acaso, é o meu tema de doutorado, que é o filósofo francês Blaise Pascal, ou Pascal, como a gente fala aqui no Brasil, século XVII. Ele é o primeiro autor a, digamos assim, dar nome aos bois. No século XVII, falar que a gente se sente perdido no universo em que tudo é só matéria, em que Deus desapareceu, certo? Deus ficou escondido, então nós não temos um lugar especial na natureza, como na Idade Média se pensava e na Antiguidade Aristotélica. Então, o endereço filosófico, Mário, é século XVII. É a primeira vez que aparece como problema. Mas é possível, sim, sendo nós a mesma espécie há no mínimo 100 mil anos, que existisse ansiedade e angústia no passado. Mas agora, sem dúvida nenhuma, essa ansiedade por conta da busca do sucesso, do resultado, de controle, é bem grave hoje em dia. Tanto é que se toma muito remédio. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual a relação da ansiedade com a angústia? Porque, pelo que eu penso e às vezes sinto também, eu estou conversando aqui com o filósofo Luiz Felipe Pondé. É o seguinte, a angústia, ela aparece de repente e não necessariamente dá para você identificar que é porque você está ansioso por alguma coisa. Como é que é isso, Pondé? Então, a angústia, essa coisa de, às vezes você nem consegue identificar, é justamente porque muitos filósofos como Kierkegaard no século XIX, como Freud, né, um filósofo médico, psicanalista no XIX para o XX, entende que nem sempre é evidente o objeto da angústia. Então, assim, a angústia, ela é um afeto que, quando aparece como uma espécie assim de fracasso em você saber, afinal de contas, o que você está sentindo de ruim. O objeto não fica muito claro, né? Ou às vezes não fica nem um pouco claro. Para a filosofia no século XIX, Mário, a angústia é a própria substância da consciência. O homem é angustiado porque ele começa a tomar consciência de um mundo que o ultrapassa, que está fora de controle em grande parte, que ele não entende exatamente como funciona, e daí a ideia de que a angústia, como aparece na literatura no século XX, aparece na filosofia no século XIX, quando surge a chamada filosofia da existência, Mário, que no século XX ficou tão famosa pela pena do Sartre, né? O existencialismo, que é justamente uma filosofia fincada na ideia de que a consciência é angústia. Porque a consciência é uma espécie de equipamento, entre aspas, aberto para o mundo, e um mundo que você não controla, que você não entende plenamente, que está sempre te ultrapassando, e que no final das contas tem a morte, né? Como grande negação do desejo de permanecer vivo. Então a morte
para alguns filósofos já no século XX, seria o grande objeto da angústia. O objeto a priori, absoluto, o nada, a morte, a finitude, como se fala em filosofia. E aí, esse seria o objeto primário da angústia. Ainda voltando agora especificamente para o livro Você Ansioso, reflexões contra o medo. Como é que desenvolve um pouquinho mais assim essa coisa do medo, a ansiedade e o que é que você trata mais no livro, Pondé? Porque, assim, essa ideia das reflexões contra o medo é porque a ideia do livro é diagnosticar a ansiedade como laço social no mundo contemporâneo. É mais ou menos, como eu digo no livro, aliás, assim, se você é ansioso hoje, está até normal. Entendeu? É essa a ideia. Está até normal porque a ansiedade hoje ela faz parte do vínculo social. Você tem que dar conta de tanta coisa e a ansiedade aparece como um estado de uma certa saúde. É claro que se você é ansioso o tempo inteiro e tem que ficar tomando um remédio, cada vez mais remédio, então já não está bom. Então a ideia das reflexões contra o medo é aquela ideia shakespeariana de que palavras ditas a um coração angustiado evita que ele morra de medo, certo? Então você pega o livro e você vai vendo ali, por exemplo, situações que eu descrevo no livro. Você é aquela mulher casada, profissional, que organiza um final de semana na praia ou na casa de campo, na montanha, e você é responsável para as refeições funcionarem, você é responsável para quem vai chegar em tal hora, os quartos estarem prontos, e aí você acaba ficando ansiosa. E aí vem algumas pessoas que não estão nem aí para nada, e elas são mais divertidas, elas são mais leves, então eu aponto o que eu chamo de elemento econômico na ansiedade. Não no sentido de grana, econômico no sentido psicanalítico, que a ansiedade ela não está distribuída igualmente na sociedade. Pessoas mais responsáveis tendem a ser mais ansiosas. Pessoas mais infantis, menos maduras, tendem a ser menos ansiosas, porque elas passam a bola para aquelas que são responsáveis. Então eu discuto, esse é um conceito importante no livro, que há uma desigualdade social em relação à ansiedade, que as pessoas mais responsáveis tendem a chamar para si mais acúmulo de tarefas e, portanto, elas são mais ansiosas e, às vezes, elas acabam parecendo que não são tão divertidas, tão leves, não são aquelas que ficam fazendo lazer o tempo inteiro. E isso é uma coisa que todo mundo conhece nas famílias, todo mundo sabe que tem as pessoas que são mais responsáveis. Normalmente, esse exemplo cabe mais às mulheres, né? Esse tipo de ansiedade que eu estava falando, de querer botar as coisas para rodar, funcionar. Uma outra coisa do livro, outro conceito importante do livro, porque o livro está dividido entre dois grandes conceitos, fontes e exemplos de ansiedade, tá? Então, assim, o primeiro conceito é esse, o outro é o dialética da ansiedade. Assim, quanto mais sucesso, mais ansiedade. Quanto mais você busca resultado, mais ansiedade. Eu até digo que o coach para ansiedade é ansiogênico, ao invés de diminuir a ansiedade. Porque quando ele promete que vai resolver o problema da ansiedade, você não consegue resolver, você fica mais ansioso achando que fracassou. Então, acaba sendo ansiogênico, né? E aí, a outra coisa são as grandes fontes, né, Mário? Então, redes sociais, uma fonte ansiogênica gigantesca, né? Ansiogênica no sentido médico, né? Que produz ansiedade. O mercado de trabalho, extremamente ansiogênico, né? Na medida que o capitalismo vai ficando cada vez mais competitivo, né? Ele é cada vez mais ansiogênico. As famílias se atomizando, quer dizer, cada vez menos filho, cada vez mais solidão, inclusive por parte dos jovens, que são cada vez mais ansiosos, né? A longevidade, que por um lado é muito boa, mas por outro lado gera indivíduos solitários que sentem abandonados pela família. Agora mesmo na pandemia, inclusive, pessoas que
os filhos simplesmente por pânico e às vezes até por oportunismo acaba não visitando os idosos. E isso eu escuto isso de farmacêuticos, de médicos, de médicas, de idosos que se sentem abandonados. Então, assim, isso são exemplos que eu vou dando no livro de como a forma como a sociedade se organiza vai gerando ansiedade nas pessoas, independente de você ser um paciente psiquiátrico ou não, entendeu? Vai fazendo parte da normalização social. Pois é, eu estou conversando aqui com o filósofo, escritor e professor da PUC São Paulo, Luiz Felipe Pondé, comentarista aqui da Rádio Metrópole, que está lançando o livro Ser Ansioso, Reflexões contra o Medo. Pondé, você faz referência aí a um livro que era quase que uma bíblia para minha geração na juventude, O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. Onde é que entra essa história aí? Então, ele está logo numa espécie assim, de chamado, de epígrafe, de inspiração, né? Esse livro, que eu também li, né? É um livro cheio de gírias, uma linguagem da época, um dos trabalhos mais infernais de tradução que pode existir do inglês para o português, é traduzir esse livro do Salinger, né? E, ao mesmo tempo, o Salinger é um sujeito que ficou famoso por desaparecer, né, Mário? Assim, ser arredio à mídia, né? Fugir, parar de dar entrevista. Tem fotos, sei lá, tem 3 fotos do cara, né? Ele ficou super famoso e tal. Agora, a entrada do livro Apanhador no Campo de Centeio no meu livro é por conta do tema do niilismo, né? E de como o niilismo que o livro traz para jovens, como a gente lembra do personagem, né? Aquela coisa de a escola é um lixo, os professores são um lixo, eu não sei se o professor era pedófilo ou eu achei que estava acontecendo alguma coisa, eu bombo, o meu irmão se vendeu à indústria cinematográfica e era um artista roteirista, os adultos casam e depois a vida fica uma vida besta, jogando golfe. Quer dizer, aquele mundo do final dos anos 40, né, começo dos anos 50, em que a América estava muito rica, baby boomer total, assim, né, e depois da Segunda Guerra Mundial, e o sentimento de, afinal de contas, e inclusive a referência a Apanhador no Campo de Centeio, aparece uma criança repetindo esses versos, né, aparece 2 vezes, depois ele lembrando disso, quer dizer, mas a ideia de que alguém que abandona isso tudo e de repente vira um apanhador no campo de centeio, né? Que tem uma vida, poderia ter uma vida diferente, mas não tem. Então eu acho esse romance, eu discuto ele em sala de aula, né, Mário, com alunos hoje, 18, 19 anos. E o romance continua impactando. Apesar dele ser um romance visto para adolescentes, ele é um romance que traz à tona a ideia de, afinal de contas, qual é o sentido da vida, que está embaixo de qualquer primeira experiência com a vida, né? Você começando a virar gente e olhando à sua volta e se perguntando, afinal de contas, eu tenho um papel no mundo, né? O romance acaba ele meio que de volta com a sua família, doente, algum tempo depois de toda aquela aventura dele, naqueles poucos dias em que se passa o romance. As meninas, né? O problema com as meninas, dele ficar se batendo, porque as meninas parecem preferir os babacas, os idiotas, os caras que têm sucesso na escola, né? Que é um drama na cabeça dos meninos. Por que as mulheres preferem os idiotas, os mais fortes, os mais ricos? Isso é verdade? Não é verdade? Então o livro é um clássico, ele continua falando, apesar de ter sido um livro aí do começo dos anos 50, ele continua falando até hoje sobre essa ansiedade de se eu vou me achar no mundo ou não, né? Pondé, você é uma figura. Agora, Pondé, você falou numa coisa aí, tem um filho meu, Marcelo, que ele brinca muito comigo, ele toda hora que fala comigo, meu pai, você já descobriu o sentido da vida? Ele disse, eu não. Eu não vejo sentido nenhum, não descobri nada. E a gente dá muita risada nisso, porque tem gente que
acha que a vida é cheia de sentido, o sentido é isso, aquilo. Eu não consigo descobrir sentido na vida na forma mais ampla. E você, o que é que pensa sobre o sentido da vida, grande filósofo que você é, Pondé? Olha, Mário, assim, primeiro, assim, no caso do livro do Salinger, o problema do sentido do livro é você encontrar qual é seu lugar no mundo, né? E assim, e quando você é um adolescente, não gosta de estudar e tal. Eu daria duas respostas para você, Mário. Eu daria uma resposta, digamos assim, concreta, e daria uma resposta mais conceitual. Do ponto de vista concreto, eu encontrei sentido na minha vida quando eu desisti da medicina pela filosofia. Então é uma experiência muito concreta, né? Para mim, muito concreta. Então, eu acho que um dos terrenos, Mário, onde se encontra mais sentido no mundo contemporâneo é no âmbito do trabalho. No âmbito do trabalho, né? Quando o Steve Jobs falou aquela frase romântica, na época, follow your heart, certo? Siga seu coração, sendo ele um cara que teve o sucesso que teve, infelizmente morreu muito jovem, mas um visionário que conseguiu criar uma marca tecnológica de luxo, porque não existe luxo em tecnologia, porque tecnologia é efêmera, mas ao ter digamos assim, a intuição de encostar a tecnologia no design e dizer que o mais importante era estética e ao mesmo tempo oferecer tecnologia de ponta, ele conseguiu criar uma coisa que é contra o conceito de luxo, que é a noção de tecnologia de luxo. A Apple é uma marca de luxo, né? Então, quando ele fala follow your heart, quer dizer, ele toca uma nota, Mário, que eu acho muito significativa, que não necessariamente a pessoa tem consciência disso. Mas não há dúvida que o âmbito profissional é uma das esferas que mais produz sentido na vida no mundo contemporâneo. Para o bem e para o mal. Para o mal, porque você pode acabar se transformando no workaholic, em alguém que não experimenta sentido em mais nada, a não ser no trabalho. E para o bem, o fato de que o trabalho gera sentido, pode gerar ganho econômico, que é uma outra esfera de sentido no mundo contemporâneo, é você poder usufruir do mundo. Por isso que na pandemia tanta gente teve experiência de depressão, fora o fato do medo, é claro, associado ao medo do contágio e tal. Agora, no sentido mais largo do problema, essa questão vai ser posta na filosofia justamente quando vai aparecendo o problema da angústia na filosofia, né? Aparentemente, ela está associada a você poder se perguntar. Talvez tem um filme, Mário, chamado Guerra do Fogo, não sei se você assistiu. Como é o nome? Guerra do Fogo. A Guerra do Fogo. É um filme canadense sobre a mítica descoberta do homem pré-histórico fazendo fogo. Quando a gente teria descoberto como fazer o fogo? Eu ainda morava em Salvador, era aluno da Faculdade de Medicina, morava no Candial, certo? Bairro recém-inaugurado no começo dos anos 80, né? Aí em Salvador, assisti esse filme no cinema do Shopping Guatemi, começo dos anos 80, né? Então, assim, esse filme, Mário, ele é um filme que no final, o casal principal da história, o mocinho e a mocinha, tá? Fazendo uma história curta e não dando spoiler, ela tá grávida, né? A mocinha tá grávida, eles estão sentados ao redor do fogo, venceram os maus, que eram os canibais na história, né? Venceram os maus, ela tá grávida, ele passa a mão na barriga dela e os dois olham para a lua, né? Numa noite bonita. Então, ele passa a mão na barriga dela grávida, mostrando que ele tem consciência que ali tem um filho deles, e olham para a lua, né? Quer dizer, o céu, a lua, sempre foi um espaço onde a gente projetou a busca de significado das coisas. Se, por um lado, na filosofia, o tema da angústia e do sentido começa a aparecer pesadamente a partir do século XVII, quando já tem Newton, ciência mecânica, universo meio vazio, certo? É provável que o ser humano sempre... É provável não, seguramente o ser humano sempre se perguntou coisas como: de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui? E a gente tem textos, no mínimo, do século II da era cristã, se perguntando isso.
No mínimo no século II era cristã, tá? Então, assim, nós somos uma espécie atormentada por essas questões. Agora, quando você trabalha no que gosta, você nem faz essa pergunta o tempo inteiro, certo? Você trabalha no que gosta, ou quando você está apaixonado e ela está apaixonada por você também, né? Quando você está querendo ter filhos e tem. Essas perguntas não aparecem o tempo inteiro, mas à medida que o tempo avança, aparece. Eu vou te contar a última coisa aqui sobre essa pergunta. Um amigo meu, grande filósofo, Oswaldo Jacói, grande filósofo, né? Especialista em Nietzsche, Kant, grande figura, né? Um dos maiores filósofos do Brasil, uma das pessoas mais educadas e delicadas que eu conheço no contato social, todo mundo que conhece o Jacói sabe disso. Certa feita, alguns anos atrás, ele estava fazendo 50 anos e ele me convidou para dar um curso junto com ele na Casa do Saber, então, aqui, há anos atrás, sobre Dostoiévski e Nietzsche. Ele daria as aulas de Nietzsche e eu daria as aulas de Dostoiévski. Ele estava fazendo 50 anos, o Jacói deve ser uns 3, 4 anos mais velho que eu, mais ou menos, alguma coisa assim. Eu ainda não estava fazendo 50 anos, eu devia ter 47, 46, alguma coisa assim. E aí eu perguntei para ele, mas por que você quer dar um curso de Dostoiévski e Nietzsche? Né? E aí ele falou, não, porque o Nietzsche era um leitor assíduo do Dostoiévski, né? A gente sabe, quem estuda Nietzsche sabe disso, e o Dostoiévski é um dos autores que mais profundamente trabalhou o problema da redenção, né? E ele me falou, Pondé, quando a gente faz 50 anos, a gente começa a se preocupar com a redenção, certo? Então, assim, quando você passa dos 50 anos, você começa a ver coisas de formas, às vezes, diferentes de que você via quando tinha 15, 22, 35. Então, a questão do sentido na sua amplitude, ela aparece de formas diferentes ao longo da vida. Mas nós somos uma espécie de sentido. Não é à toa que a gente é Homo sapiens sapiens. E sapiens significa justamente saber, né? Busca de saber. É nós na fita, como se fala em São Paulo aqui. Ô Pondé, nós estamos conversando com o Luiz Felipe Pondé, que acabou de lançar um livro aí, Você Ansioso, Reflexões contra o Medo. Agora, Pondé, me diga uma coisa aqui, uma coisa também que eu acho fantástica é o seguinte, a busca pela felicidade. Ah, meu Deus, como eu luto para ser feliz. Ah, como eu queria que a felicidade fosse eterna. Como eu queria acordar todo dia de manhã. Deus, graças a Deus eu estou vivo. Eu estou tudo. Isso me parece assim, como se eu estivesse com Alice no mundo das maravilhas. No país das maravilhas. O que é esse negócio de felicidade aí para você, Pondé? E, aliás, Mário, nem é um livro tão feliz assim, né? Se a gente pensar esse é o País das Maravilhas, é um livro bastante ansioso, né? E, assim, na verdade, tem uma das coisas que eu falo que dispara a ansiedade no mundo contemporâneo é a tal da busca da felicidade mesmo. É isso mesmo. Eu acho que a busca da prosperidade, da felicidade, é uma das coisas que mais gera ansiedade no mundo contemporâneo. Claro. E assim, uma vez eu escrevi uma coluna, né, na minha coluna da Folha, da Ilustrada, alguns anos atrás, tem um parque aqui perto da minha casa em São Paulo, chamado Parque Vila Lobos, né? Eu moro na zona oeste da cidade e tem um parque muito conhecido aqui, chamado Parque Vila Lobos, né? Ao lado do Vila Lobos, né? Perto da Praça Pan-Americana, né? E então, uma vez a gente voltando de um restaurante, eu e minha mulher e meus filhos, e a gente estava voltando e a gente passa perto do lado do Parque Vila Lobos para ir para casa, né? E era um domingo, tipo 4:30 da tarde, aqueles almoços tarde aqui, que é muito comum em São Paulo, no domingo, acabar de almoçar às 5 horas da tarde. E a gente passou ao lado, era um dia de verão, então tinha aquele sol ainda brilhando e tal, diferente dos dias que a gente está tendo agora, que são dias de inverno e frio, assim, e aí tinha uma fila de carros para entrar no parque, e já eram quase 5 horas da tarde, o parque ia fechar às 6, né? E aquela fila de carros enorme, inclusive fazendo trânsito, né? Ali.
E eu olhei aquela fila de carros e eu falei assim, Deus me livre de ser feliz, né? E eu escrevi uma coluna cujo título era Deus me livre de ser feliz. E foi uma coluna que deu uma barulheda, daquelas que dá pau, assim, sabe? Que tem gente que fica extremamente ofendida, porque assim, eu falava assim, imagina, você na fila do Parque Vila Lobos, às 4h30, 4:45. Você deve ter ficado parado naquela fila um tempo. As crianças devem ficar gritando no banco de trás do carro. A tua mulher já deve ficar irritada porque você provavelmente atrasou na hora de sair de casa. Porque você devia estar fazendo alguma besteira e atrasou. E aí pegou a fila. Quando você chegar lá, e aí tem que parar o carro. Quando você chegar no parque, você vai ficar, sei lá, meia hora, 20 minutos. E Deus me livre de querer ser feliz desse jeito. Né? Então, é aquela coisa que se fala aqui em São Paulo, que você tem que produzir lazer. Né? É a mesma coisa em Salvador. Tem que achar uma praia onde você consiga ter mais água e areia do que gente. Né? Então, assim, nos anos 80 já eram assim, no começo dos anos 80, agora só deve estar pior, né? Porque cada vez mais cheio de gente de tudo quanto é lugar. Salvador não tinha aquele trânsito que agora eu vejo quando eu vou aí trabalhar, é um trânsito infernal, né? E essa é uma coisa, assim, eu acho que deve ser, talvez, depois de São Paulo e Rio de Janeiro, o pior trânsito do país deve ser o de Salvador, né? Muito provavelmente. BH também não fica atrás, é muito ruim o trânsito em Belo Horizonte. Mas, assim, então, essa obsessão pela felicidade, Mário, eu não tenho nenhuma dúvida que ela é ansiogênica, patogênica, e em alguns casos deixa as pessoas meio bobas, né? Meio bobas, assim, querendo fazer workshop para ser feliz, coach para ser feliz, para encontrar a tal da felicidade, da prosperidade, e aí você não consegue, e aí piora, porque de repente você tem um irmão ou uma irmã que tem um sucesso do cacete, você se sente um zero à esquerda, e aí fracassa na fórmula da felicidade. E aí, por isso que eu acho que felicidade, eu escrevi um livro junto com o Karnal e o Cortella, discutindo o conceito de felicidade, e eu digo no livro que felicidade é um tema para iniciantes, né? No sentido de que tem muito mais coisa importante do que você ficar obcecado pela felicidade. Isso não significa que você deve procurar a infelicidade. Inclusive não precisa, porque ela vai te achar. Ela vai te achar. Você não precisa procurar que a infelicidade vai te achar. Já a felicidade é um pouco mais complicado. Mas essa concepção de felicidade associada à realização do desejo, Mário, a filosofia grega já desconfiava, né? Já na Grécia Antiga, os filósofos já diziam, olha, cuidado para não ficar obcecado para realizar o desejo, porque vai dar ruim. Como os alunos falam, vai dar ruim. Essa obsessão de buscar a felicidade associada ao desejo. E as religiões também, né? As grandes religiões sempre colocaram anteparos na obsessão pela felicidade como alguma coisa que pode gerar infelicidade e ansiedade. Pois é, mas você sabe que nesse negócio aí sempre aparece um bocado de picareta. Eu me lembro que há alguns anos, não tem muito tempo não, estava uma moda, rapaz, de você agarrar uma árvore, não é, descalço, com o pé na terra, para buscar seu grão. Eu achava isso engraçadíssima. Mas aí agora os picaretas ganharam muito dinheiro. Agora, uma outra coisa só. Tem gente que diz assim, eu alivio o meu vazio existencial consumindo. Não é? Então eu saio para comprar uma roupa, eu saio para comprar o último aparelho da Apple, o último computador, a última televisão, mas só que passa 24 horas, o vazio volta. E aí, Pondé? Assim, é a chamada terapia de shopping, né? Terapia de shopping. Que você vai, compra uma coisa, funciona um pouco depois, mas é uma espécie assim de mecanismo contínuo do mundo contemporâneo. O consumo é uma das estruturas básicas da sociedade, né? Porque gera trabalho, gera emprego, gera dinheiro e gera economia
e gera sobrevivência e gera tudo mais. Longevidade, saúde, vacina, todos esses vínculos que a gente espera tanto na vida e que depende da produção econômica em todos os níveis, né? Desde o nível científico até o nível do lazer, por exemplo. Então, uma das coisas que eu trabalho no livro é justamente esse vínculo entre ansiedade e consumo. O consumo, ele deixa você ansioso, inclusive porque agora o marketing está tão avançado que ele já sabe o que você quer antes de você dizer o que quer. Na China, que é o país do futuro, de certa forma, que é um país fascinante, na China tem lojas que mandam entregar a televisão na sua casa antes de você pedir. Se você não quiser, você devolve sem custo. Mas o algoritmo já sabe que você está querendo uma televisão. Claro. Ele já sabe, então ele entrega antes, certo? E você paga depois, você devolve. Se você não quiser, não abre a caixa e devolve, não tem custo para você. Então, o nível de ansiedade hoje em relação ao consumo é a ansiedade de que o algoritmo me leia do jeito que eu quero. Porque na medida que ele me lê do jeito que eu quero, eu ganho tempo com isso, que é uma outra commodity da ansiedade. É você conseguir não gastar tempo para que é aquela coisa que tem um colega da Folha, o Macaco Simão, né, o Zé Simão, morou inclusive um tempo em Salvador, e ele tinha o hábito de dizer que paulista viaja para estressar o resto do Brasil, né? Para isso que paulista tira férias, para estressar o resto do Brasil. Porque quando você vê alguém estressado numa praia, é um paulista. O que paulista quer tudo para ontem, né? Ele está sempre 4 frases na frente quando ele vai pedir algum serviço. Então, por isso ele dizia que paulista tira férias para estressar o resto do Brasil. Então, assim, a ansiedade está profundamente vinculada à ideia de resultado no mundo contemporâneo. E aí o consumo, é claro que tem esse consumo de que você quer uma coisa, e aí você compra, e aí gasta o efeito, aí vem o vazio, e é o vazio que põe o capitalismo para girar. E aí, quando você tiver muito vazio, não é só o que você consome, é o remédio. Então, aí você toma um remédio, e esse remédio alivia a ansiedade, alivia o vazio, aí você fica mais suave, consegue andar e, quem sabe, até abraçar a árvore, e encontrar o seu ground, né? Dessa picaretagem toda aí. Ainda bem que tem os picaretas e tem aqueles remédios e tem aqueles profissionais que, de fato, conseguem tornar a vida um pouco mais leve, né? Porque esses picaretas aí que também dizem que depende do que você come, você vai ser uma pessoa muito mais feliz, sabe? Toda essa história, essas obsessões que tem por aí, é um mercadão, né? A ansiedade é um mercado. Aliás, como eu também discuto no livro, num capítulo específico sobre mercado da ansiedade. E eu acho que o mercado de ponta é essa coisa. Eu quero que o algoritmo saiba mais de mim do que eu sei de mim mesmo. Que é, na realidade, uma frase que o Santo Agostinho fala em relação a Deus, né? No Confissões. Ele sabe mais de mim do que eu sei de mim mesmo, mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo. Hoje é o algoritmo que a gente quer que seja. A gente alimenta ele para que ele consiga saber o que eu quero antes de eu saber o que eu quero. A Netflix é o exemplo mais claro, mas mais assim, você que gostou de tal filme, olha aqui, temos isso. Traz o cardápio pronto para você. E a Amazon também, né? A Amazon, claro, bombardeados. Agora as empresas brasileiras também estão entrando nisso. Se você entra num site aí para ver uma coisa, eles vão ficar enchendo o seu saco todo dia. Olha, chegou mais isso, mais aquilo. Pondé, seu livro já está distribuído eletronicamente, já que agora as livrarias estão quase todas fechadas? Já. Ele, na verdade, assim, primeiro ele saiu no formato em e-book, né? Ele primeiro saiu em e-book, que é um formato que o Brasil ainda não decolou, mas durante esse período ele começou a decolar. Ele tem decolado mais, mas o Brasil foi mais lento, inclusive porque o brasileiro, a gente tem o hábito de ir a shopping como laço social, né? O shopping no Brasil é um laço social. E então, portanto, ir a livrarias ainda era um laço social. Agora ele já está sendo distribuído fisicamente também pelos sites, pelas livrarias eletrônicas. Então, você tanto pode acessá-lo via e-book,
nos Kindles e nos iPads da vida e tal, nos celulares também, quanto já pode pedir ele fisicamente, que é o que o brasileiro continua consumindo, não só brasileiro. Mário, quer ver uma coisa? É uma coisa que às vezes espanta as pessoas. Os alunos de graduação, quando tem que ler livro, continuam preferindo livro físico. Eles usam o computador para um monte de coisa, né? Inclusive o celular para um monte de coisa, para identificar coisa na internet, artigo de internet. Mas se você, sei lá, fala para ele ler Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, ele vai ler o livro físico. Ele vai comprar a nova edição, aliás, que saiu pela editora Todavia. Ele vai justamente ler o livro físico. Então, já tem o livro físico e você compra pelas livrarias eletrônicas e chega na sua casa, às vezes em 2 dias. Tá fácil. Valeu, Pondé, olha, conversar com você, rapaz, é um bálsamo. Aqui, muita gente elogiando, muitíssimo obrigado. Quando acabar essa pandemia, você tem que voltar aqui, porque tudo que a gente fez junto aqui sempre foi muito bom por sua causa. Foi você muito legal. Fantástico, viu? Um abração para você, bom ver você com essa cara ótima aí de Papai Noel. Tem um bocado de senhorinha aqui dizendo que você tá lindo, viu? Então, mas um abração para você, Pondé. Você é um excelente entrevistador, Mário. Você é muito acima do normal, Mário. Então é por isso que a conversa fica muito boa, cara. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Valeu, querido. Tchau. Um abração para você. Abraço. Esse jeito é ótimo.